Lucas capítulo 8. Então, por favor, guarde isso aí. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 8, versículo 16 a 18. Fique tranquilo, nós vamos até às 8 horas, eu vou respeitar o seu tempo. Eu quero que você esteja aqui com um coração muito tranquilo, um coração aberto, um coração para receber a palavra de Deus. Você saia daqui impactado não pela palavra do pastor, mas pela palavra de Deus no seu coração. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 8, versículo 16 a 18. Ninguém, depois de acender uma candeia e cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama, pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como vis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Que Deus abençoe sua palavra. Nós estamos na estação da semeadura, e o foco da estação da semeadura é a evangelização. E nós, liderança, decidimos durante essa estação, que vai culminar com o musical Paixão pela Vida, do dia 7 ao dia 10 de julho, falarmos sobre as parábolas de Jesus, ministrarmos sobre as parábolas de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a parábola da candeia. E ao ler esse texto, nós precisamos entender o contexto que o Senhor Jesus está tratando, porque é como se Ele estivesse fazendo uma narrativa de parábolas. E esta realidade começa exatamente na parábola do semeador, quando Jesus diz que a semente é a palavra de Deus. A semente que é lançada em boa terra é a palavra de Deus, é o Evangelho, e o Evangelho é Jesus Cristo. Então, Jesus explica esta parábola e aplica a parábola do semeador. E eu quero chamar sua atenção de como Jesus trata essa questão a partir do versículo de número 9 ainda do capítulo 8. Diz assim: e os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola: a semente é a palavra. Então, parábola é uma figura de linguagem, parábola é uma comparação, e Jesus a usava muito, usando as coisas, os objetos, as circunstâncias do dia a dia das pessoas, e aplicava biblicamente uma realidade espiritual para aquela questão. Assim como ele usou a semente, dizendo que a semente é a palavra de Deus. Então, Jesus aqui está tratando para que os discípulos tivessem o entendimento de que ele estava usando essa figura, usando a expressão parábola, e toda a narrativa, toda a história narrada por esta parábola, a parábola do semeador, para camuflar àqueles religiosos que tinham uma profunda resistência ao Senhor e muitas vezes dificultava a proclamação do Evangelho. E Jesus então explicava aos seus discípulos no particular, ou às multidões também, a respeito daquilo que ele queria falar sobre o reino de Deus. Por isso que ele fala sobre aqueles que veem e não entendem nada, aqueles que ouvem e não compreendem, aqueles que vendo não enxergam. Mas mais ainda, o versículo de número 15, do capítulo 8, Jesus diz: aqui caiu, ou seja, a semente na boa terra, são os que têm ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. É como se Jesus estivesse falando para os seus discípulos
a respeito da semente, que é a palavra de Deus, que foi lançada em boa terra. E essa gente que estava aberto a essa ação de Deus, são impactadas e transformadas pelo poder da semente. Imediatamente, Jesus dá continuidade ao texto, falando de uma outra parábola que se relaciona também com o reino de Deus e se relaciona com a palavra de Deus, que é a parábola da candeia. A parábola da candeia. E o que é uma candeia? Candeia, irmãos, é um vaso, no tempo de Jesus, um vaso de barro, certo? Que tinha uma cânula um pouco mais comprida, onde se colocava azeite num depósito e um pavio. Ao acender o pavio, esse pavio era retroalimentado pelo azeite e então iluminava. Era colocado geralmente no velador, como diz o texto. O velador era uma espécie de um aparato, uma estrutura que ficava no alto, num lugar estratégico, e ao colocar esta lamparina, esta lâmpada, essa candeia sobre o velador, iluminava toda a casa. Jesus compara essa candeia com a sua palavra, com a luz de Cristo, com a luz do Evangelho. Então, Jesus vai tratar nesse texto a respeito do propósito da candeia, do propósito primário da candeia de iluminar, o refulgir, o reluzir, o tirar aqueles que estão sob trevas e escuridão, que sejam iluminados pela luz. E a luz é a palavra de Deus. A luz é o Senhor Jesus Cristo. Isto posto, eu quero aqui compartilhar 3 lições desse texto para mim e para você e para os irmãos que estão assistindo e participando do culto pela internet. A primeira lição sobre esta parábola é que nós fomos alvos da luz de Cristo. Nós fomos alvos da luz de Cristo. Nós fomos alvos dessa candeia. Nós fomos alvos desta lamparina. Nós fomos alvos desta luz. É interessante porque se você já leu 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós encontramos ali o apóstolo Pedro falando o seguinte: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esta expressão aqui é fundamental para a igreja, porque essa igreja eleita, essa igreja santa, essa igreja que exerce o seu sacerdócio, essa igreja que é um povo de propriedade exclusiva de Deus, foi arrancada, ela foi tirada, ela foi chamada das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, isso significa que nós andávamos na escuridão, nós andávamos em trevas, nós andávamos cegos e sem direção, nós andávamos exatamente num fosso escuro, tétrico, terrível, sem possibilidade de salvação. O poço era um poço de perdição, e Ele, com a sua graça irresistível, nos arrancou de lá e nos colocou na sua maravilhosa luz. Nós fomos iluminados, nós saímos da escuridão, e nós agora podemos dizer que a candeia iluminou-nos de tal maneira que nós não andamos mais nas trevas, mas sim na maravilhosa luz de Cristo Jesus.
O profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 2, ele fala sobre isso. 700 anos antes de Cristo. Isaías é conhecido como o proto-evangelho do Antigo Testamento. Ou seja, o evangelho das boas novas. E Isaías, 700 anos antes de Cristo, profetiza a respeito do Messias, respeito daquele que é a luz do mundo. E o texto me chama a atenção quando começa dizendo assim: o povo, Isaías 9:2, o povo que andava em trevas viu a grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Ele está falando de um povo conhecido como povo que andava subjugado em trevas. Esse povo vivia em sofrimento, em angústia, em dor. Esse povo não tinha direção, esse povo estava na escuridão, esse povo estava nas sombras das trevas. Você já pensou nisso? E diz o texto que este povo que vivia desta maneira, resplandeceu-lhes a luz, na alvorada, o raiar do sol chegou, e esse povo que estava em trevas viu a luz. Mateus capítulo 4, versículo 15, nos chama a atenção, e a gente pode ler a partir do versículo 12, o cumprimento dessa promessa. Por favor, Mateus capítulo 4, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, por gentileza. Mateus 4, 12. Quem abriu, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Quem está com espírito de sonolência, diga sai logo. Agora. Muito bem. Mateus 4, 12 diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Jesus, ministério na Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Essa terra é a terra que Isaías profetiza lá no capítulo 9, versículo 2. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam nas trevas e sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Daí, pois, diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta palavra há um cumprimento dessa promessa. O próprio Jesus, a luz do mundo, o próprio Jesus, que é o Evangelho, esse Jesus, ele refugiu, ele reluziu, ele resplandeceu a sua luz quando nós andávamos em trevas. Zebulon e Naftali era uma região onde o inimigo, principalmente o exército assírio, entrava e de maneira avassaladora destruía tudo que estava à frente. Era um povo mais massacrado, o povo mais vilipendiado, o povo mais aviltado, o povo mais sofrido daquele momento, porque era exatamente onde se passava toda a região, e esse exército ia levando tudo, consumindo tudo, destruindo tudo. Então era um povo que sofria demais, era um povo que vivia em trevas, um povo que vivia sem esperança, um povo vivia com um sentimento de depreciação, que não havia outra possibilidade para ele existir. E o profeta Isaías diz: olha, vai chegar um dia que a luz irá resplandecer sobre vocês,
vocês não viverão mais na desesperança, na escuridão, nas trevas, vocês terão vida, vocês serão iluminados, vocês verão a glória de Deus. E aí, irmãos, esta palavra se cumpre com o próprio Cristo. E quando a gente vê no Evangelho de João capítulo 8, versículo 12, quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É isso, irmãos, foi isso que aconteceu, é exatamente isso que tem ocorrido na nossa caminhada. Nós fomos alvos dessa luz de Cristo. Essa candeia que está aqui mencionada por Jesus, ela não foi comprada por dinheiro. Essa candeia que é apresentada nesse texto não foi comprada pelos nossos méritos. Nós não adquirimos pelos nossos esforços. Nós não recebemos essa luz sobre nós porque nós éramos ou somos melhores do que outras pessoas. Não, meus irmãos, minhas irmãs, nós andávamos desgarrados como ovelhas, sem pastor, nós andávamos na escuridão da vida, nós andávamos nos antros da terra, nós andávamos muitas vezes debaixo de forças espirituais que nos dominavam. Nós andávamos na depravação total, nos bares da vida, nas bebedices, nas drogas, e em tantas outras coisas, nos infortúnios da vida e nas mais complexas situações que você sabe em que você já se envolveu. Nós andávamos assim, mas um dia a luz refugiu sobre nós, houve um raiar do sol, a esperança aconteceu, o inimigo foi derrotado, eu e você fomos transformados de glória em glória, pela luz de Cristo, por essa candeia que ilumina a nossa vida todo dia, para a glória de Deus. Foi pela graça, foi pela misericórdia. Isso foi pago, não por causa dos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O inimigo pode muitas vezes levantar-se contra você e lhe acusar de muita coisa. E ele pode ter muitas vezes colocado isso segredado na sua mente, no seu coração. Mas hoje, nesta noite, você pode dizer: inimigo, você pode me acusar, você pode falar do meu passado, você pode falar da minha história, você pode falar das minhas mazelas, da minha vida pregressa, você pode falar tudo que você quiser, mas saiba de uma coisa: você não tem mais poder sobre a minha vida foi comprada pelo sangue poderoso, grandioso, gracioso de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e por causa disso, eu vou andar na luz, e o Senhor é a minha luz. A segunda lição que esse texto nos ensina sobre esta parábola é que nós precisamos incendiar o mundo com a luz de Cristo. Nós precisamos incendiar o mundo com a luz de Cristo. E esse texto é um texto que me chama a atenção exatamente no verso 16 do capítulo 8 de Lucas, quando ele diz: ninguém, depois de acender uma candeia. Essa palavra acender no grego é ápito, que significa pôr fogo, colocar fogo, pôr fogo em alguma coisa. Irmãos, para que uma candeia ilumine, ela tem que acender, ela tem que incendiar. Eu creio que nós precisamos pensar sobre isso. Que tipo de candeia nós temos incendiado e que tipo de candeia tem nos incendiado? Quando o texto sagrado diz, em Mateus capítulo 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Esta é uma palavra imperativa.
é uma palavra terminante, ela não relativiza nada. Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, é porque você é. E por que Jesus falou isso? Ele é a luz natural. O sol tem luz natural, a lua não tem luz natural. A lua reflete o resplandecer, o fulgir do sol. Esse é o maior exemplo para a gente. Nós não temos luz própria. A nossa luz, ela reluz quando a luz de Cristo, que é o sol da justiça, que é a luz natural, refulge na nossa vida. O problema é que tem muita gente que foi alvo dessa luz, não tem refletido esta luz. Ela já tinha sido impactada com o Evangelho, louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Mas eu não vou perder essa boquinha de namorar essa menina bonita. E eu fui para a igreja com ela. E aí eu fiquei bem, eu vou para a igreja, numa boa, todo mundo certinho aqui, eu vou dar uma de crente, vou ficar aqui no meio, e só urubuzando. Quem vai, não, essa aqui é minha. E aí um dia ela pegou e fez uma dedicatória num livro de capa preta. A Bíblia. E a Bíblia de capa preta ela me deu. Como é que eu vou atravessar o meu bairro inteiro? Eu era jogador de futebol. Minha boca era santa. Jogador de futebol. Bateu, levou. Aí, irmãos, como é que eu vou atravessar o meu bairro todo com esse livro da capa preta? Mas eu tinha que atravessar o meu bairro e ir para a igreja, ainda com o livro da capa preta, porque eu ganhei dela. E o que eu fiz? Resolvi o problema. Peguei um jornal, enrolei a Bíblia, certinho, colocava daquele tijolo debaixo do braço, e ia, passava no ônibus, passava no bairro. Quando eu chegava já próximo da igreja, descia numa parada de ônibus, tirava, porque ninguém me conhecia, era um outro bairro, tirava o jornal, colocava debaixo do banco, que ficava aquela guarita de ônibus, e Santo de Israel, com o livro da capa preta, agora eu vou para a igreja namorar minha gatinha. Era assim. Por quê? Eu não conhecia o Senhor Jesus. E eu tinha vergonha de andar com isso. Mas sabe qual é o maior e a maior tristeza? É que tem muitos crentes hoje, que foram alcançados por Jesus, que não andam mais com a Bíblia, que não usam mais o livro da capa preta, e que muitas vezes nós nos escondemos, irmãos e irmãs, sabe aonde? Num celular. É bênção ler no celular, não tem problema nenhum você usar o celular, mas você não pode se esconder, dizer quem você é, se você não redefinir sua vida e fazer uma ressignificação da sua vida como um cristão. Sabe, quando eu li esse texto, que eu sou chamado a propagar esta candeia, esta luz, a pergunta que eu fiz ao texto foi: qual a intensidade que eu estou colocando essa candeia para iluminar? Será que a candeia que eu estou colocando para iluminar, ela está forte ou fraca? Será que a candeia que eu estou colocando no velador é apenas para decorar, ornar o ambiente, ou é para iluminar? Será que a candeia que eu coloco no velador é algo constante para iluminar, ou é simplesmente intermitente, que vai e volta, como se fosse um pavio com um fogo bruxuleando, ou seja, quase que apagando, quase que apaga, quase que acende, sabe aquele sobe e desce, aquele vento que bate, que o fogo vai e diminui, daqui a pouco volta. Qual é a intensidade disso?
Hein, meu irmão, minha irmã? Qual a intensidade? Essa candeia que você tem, que você é, e que você carrega, para iluminar o mundo, ela tem se propagado mesmo? As pessoas têm ouvido o Evangelho através da sua vida, através da minha vida? Com qual intensidade? Eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Deixa eu lhe falar uma coisa. Apenas 10% dos evangélicos hoje leem a Bíblia todo dia. Apenas 1/3 dos evangélicos frequentam a igreja o mês inteiro. O que tem crescido no nosso meio são evangélicos nominais. Eu nunca imaginaria que eu diria isso um dia, porque eu conhecia católicos nominais, que é aquelas pessoas que dizem assim: eu nasci na igreja católica, mas eu não participo da igreja católica, eu não me comprometo com a doutrina da igreja católica. Pasme, há tantos evangélicos hoje, 1/3 que são evangélicos nominais, que nasceram na igreja, ou um dia participaram da igreja, e ainda assim se dizem que são evangélicos transformados, firmes, e que têm uma vida tranquila. Nós fazemos parte do que, irmãos? Me preocupo, porque a minha oração e a oração dessa liderança da igreja é por um avivamento. Avivamento. E eu creio, irmãos, que Deus está soprando o seu Espírito para que a gente experimente um avivamento genuíno, prazer pela palavra, amor pelas pessoas, vida de oração, um coração mais disponível, um coração mais ensinável, um coração mais dorido, um coração mais enternecido, um coração mais quebrantado. Meus irmãos, como está o seu coração? Você tem reluzido a luz de Cristo? Eu quero encerrar esta pregação hoje, dizendo algumas coisas para a igreja hoje aqui. A primeira é que você foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, a luz de Cristo está em você. Segundo, você foi chamado para incendiar, ser incendiado e incendiar o mundo com o Evangelho. E em terceiro, você foi chamado para propagar esta luz. Você tem feito isso? Verdadeiramente? Ou a gente está brincando de Deus? Ou a gente prefere ficar falando da vida dos outros? Ou a gente prefere falar e se levantar contra a liderança da igreja? Ou a gente prefere viver uma vida afastado, indiferente às coisas de Deus? Ou a gente prefere viver uma vida simplesmente dizendo assim: ninguém coloca e ninguém come do meu queijo? Eu quero dizer para você nesta noite, que Deus, Ele tem o poder de reacender nossa vida. A candeia continua iluminando, ela está posta no velador, a luz de Cristo está aqui, para iluminar todos nós. E talvez nessa noite existam pessoas que estão ainda com este fogo meio que esvaído, diminuído. Aquele fogo que você experimentou, aquela chama que aqueceu tua alma, aquele prazer pelos perdidos, aquele prazer de viver na casa de Deus, aquele prazer de ler a palavra, aquele prazer de orar, aquele prazer de sentir Deus, aquele prazer de saber que nós nada somos, que nós somos pecadores, indignos de Deus, mas sabendo de que a graça do Senhor é que nos enche, que nos dá força para a caminhada.
Você lembra desse momento que você teve, que foi incendiado por Deus, cheio de Deus, da presença de Deus? Será que não está na hora de nós querermos isso novamente? Porque a salvação, irmãos, é pela graça de Deus, é um ato exclusivo e intencional de Deus. Não há esforço humano nenhum para nós sermos quem nós somos e como fomos agraciados pela graça de Deus. Mas, meus irmãos, pós-salvação tem um processo de santificação. A santificação é um movimento de Deus na nossa vida. A santificação é um movimento imputado pelo Espírito Santo que nos leva a uma dimensão de sensibilidade espiritual e vida com Deus. A santificação é quando a gente chega e fala, de fato, nós não pertencemos mais a este mundo, nós somos do Deus eterno, nós amamos os pecadores, mas temos horror ao pecado. A santificação nos leva à percepção clara de uma profunda ruptura, de nós não vivemos mais uma vida como nós éramos quando estávamos na escuridão e nas trevas. A santificação nos leva a essa contemplação, e eu quero lhe perguntar, em nome de Jesus, como está a sua vida de santidade? Sabe, irmãos, muitas vezes na nossa caminhada, a gente fala muito de mensagens de autoajuda, mas muitas vezes a gente está precisando ser confrontado com as verdades de Deus. Meus irmãos, quando eu comecei a pregar e comecei a pensar nesse texto, eu fiquei em estado de tristeza profunda no meu coração. Eu ainda estou meio mareado, ainda estou meio que num banzeiro por causa da viagem que nós fizemos para Israel. Em outras palavras, eu ainda estou meio leso. Mas quando essa palavra, 4:30 da manhã, começou a falar no meu coração, eu percebi que eu estava longe, mas muito longe, de ser alguém que Deus se alegraria comigo, porque por mais que eu propague esta candeia, a intensidade dela não está do agrado de Deus ainda. Meu desejo é que nós aqui hoje oremos ao Senhor e nos quebrantemos diante dEle, dizendo: Senhor, incendeia a minha vida, incendeia o meu coração, Senhor, enche-me com Teu Espírito Santo, Senhor, me dá ousadia para pegar a Tua candeia, o Teu Evangelho, a luz de Cristo, e colocar exatamente num velador, numa posição linda, para iluminar tudo para a glória do Teu nome. Meus irmãos, Deus pode fazer isso hoje, e eu quero orar com você que está com a sua lamparina bruxuleando. Pastor, o que é isso? É aquela coisa que fica assim, ó, diminui e cresce o tempo todo. É uma subida e uma descida o tempo todo. Quem está assim, não precisa levantar a mão não, nem levanta. Vamos orar para que Deus faça algo especial aqui hoje. Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar um cântico chamado Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui. Não saia, fica firme aí. E nós vamos cantar esse cântico. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Você crê nisso? Agora eu quero que você cante com uma oração esse cântico. E ore assim com muito fervor dentro do seu coração. E deixa Deus falar contigo assim, se Ele já falou, mas deixa Deus assim, moer mesmo, moer a nossa vida, e aquecer, e você vai sentir um fulgor, algo diferente dentro de você, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Jesus está aqui. E se você sentir desejo de ser arrastado, chamado por Deus, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, você pode vir aqui à frente, aqui, ó, nesse lugar aqui. Você pode vir,
E não se preocupe, não fique preocupado pelo teu amigo, tua amiga, teu cônjuge, fulano, ou então alguém vai interpretar você de algum jeito, alguma coisa, vai interpretar, não tem nada disso, é você e Deus, meu irmão. E nesse tempo de semeadura, Deus quer semear essa boa semente, quer encher a tua vida. Então nós vamos cantar, e que você venha, porque eu vou orar com você. Eu me coloco exatamente na sua posição também. Senhor, incendeia a minha vida hoje aqui. Enquanto estivermos adorando, pode vir. Venha com o casal, venha amigo, amiga, quem estiver lá em cima, quiser vir. Hoje é um momento de ministração. De Deus está aqui, operando em nossos corações. Pode chegar pertinho, bem encostado aqui, em nossos corações, trazendo sua. Você pode ficar aqui também, não tem problema. Ministrando sua graça e amor. Vamos firme, firme. Os feridos de alma são curados. Os cativos. Pode chegar aqui, nesse lugar aqui também. Pode vir aqui em nome de Jesus. Pode vir aqui. Os enfermos e doentes são sarados. Os Espíritos de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar já. Pai, eu quero contemplar tua graça. Eu quero contemplar tua graça, tua glória, Senhor Todo-Poderoso. Pai, eu quero te adorar. Em espírito e em verdade. Os pastores, presbíteros, vão subir aqui. Podem subir aqui, pastores e presbíteros. Podem vir aqui em cima. Ou no santo lugar. Eu quero, Senhor. Eu quero te entronizar entre os querubins. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Leva-me à casa do trono, Pelo novo e vivo caminho. novo e vivo caminho, Pelo sangue. pelo sangue de Jesus, eterno e sacerdote. Oh, leva-me, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono. Oh, Senhor, leva-nos. Pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me, Senhor, leva-me. Leva-me à sala do trono, Pra ti, Senhor. pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus, fala, Senhor. Meu irmão, abre o seu coração para Deus. Nós vamos estender as mãos sobre os nossos irmãos que estão aqui. E você que está onde você está também, que está ávido, desejoso. Você que está, diga: Senhor, enche-me.
que as minhas cães, que as minhas, meus vasos, que os vasos, que as minhas, a minha vasilha, ó Deus, seja agora cheio com teu azeite, Senhor. Incendeia a minha vida, ó Deus, dá-me sentido novamente na minha caminhada, Senhor. Faz isso, Deus. Nós vamos orar em nome de Jesus agora. Que cada cântaro aqui seja cheio com o poder de Deus. Em nome de Jesus, pastor de Jardim, pode orar. Nós vamos estender as mãos sobre os nossos irmãos. Oh Deus. Pai querido, em nome de Jesus, Oh Deus. eis aqui a tua igreja, Oh Deus. eis o teu povo, tuas ovelhas. Sim, Nós Deus. somos tuas ovelhas, Senhor, resgatado pelo sangue precioso Sim, Deus. do Cordeiro de Deus. Tu és o leão da tribo de Judá que Sim, venceu Deus. a morte, ressuscitaste Sim, ao terceiro dia, Oh Deus. concedeste dons aos homens, Sim, levou Deus. cativo o cativeiro. Oh Deus. E nós estamos aqui no teu nome, Senhor, para proclamar Meu o Deus. Evangelho do Senhor, para Oh, proclamar Deus. a Meu vitória Deus. de Cristo na cruz. Na tua mão, Senhor. Essa vitória nos assegura a prosseguir, Oh, Deus. a continuar, Meu Deus. tal como uma chama viva Deus. de fogo, Põe Senhor. a tua mão, Senhor. Tu Põe queres a tua que essa mão. chama Põe ela a não tua se mão, extingua, Senhor. Senhor, Põe a tua que ela mão, não se Senhor apague, Deus. que ela não se Põe a tua broxure, mão, mas Pai. que ela possa Oh, brilhar bem Oh, alto, Deus. Senhor, Abençoa, bem Senhor. alto. Nós queremos ser Abençoa, sal da terra Senhor. e luz do Abençoa, mundo, Pai, Deus. assim como diz a tua Restitui, palavra. Senhor. Senhor, anima, Restitui, Senhor. Senhor, motiva, Restitui, Senhor, acende. Restitui, Faz com que Senhor. o Espírito Santo Oh, Deus. produza Oh, isso Deus. em nós, Põe a tua porque mão, por Senhor. nós mesmos Oh, nós não Deus. podemos fazer Oh, coisa Deus. alguma, Senhor. Restitui, Não Senhor. a nós, não a nós, mas ao teu Meu nome seja Deus. dada Oh, toda a honra Pai. e toda a glória. Oh, Portanto, Deus. Senhor, manifesta, Dá a tua produz, graça, Senhor. Dá a tua queima, derrama, Aleluia. enche, Senhor, enche-nos do teu Espírito Sim, Santo. Deus. Louvado seja o teu Louvado santo seja o nome, teu Senhor. nome, Senhor. Ó Meu Espírito Deus. Santo, toca, Aleluia. visita, Toca, Senhor. convence, Sim, Deus. ergue, Senhor, o abatido. Ministra, Meu Senhor, Deus. óleo Oh, de alegria no coração daquele que está Oh, triste. Deus. Anima Senhor o desanimado, da glória. Senhor. E Senhor, ergue-nos aqui, faz Senhor, isso. para sair ao teu serviço. Em Aleluia. nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.